E se a idade for muito mais do que só um número? E se dentro de cada uma das nossas células não existisse só um, mas dezenas de relógios biológicos, cada um correndo no seu próprio ritmo? Hoje, a gente vai mergulhar num mapa genético de altíssima resolução que está mudando tudo o que se pensava saber sobre envelhecimento. Olha, a ciência do envelhecimento está passando por uma verdadeira revolução e era impulsionada por uma ideia bem radical. E se a gente não tiver apenas um relógio biológico, mas 92? É isso mesmo, um para cada pontinha dos nossos cromossomos e cada um com o seu próprio tic-tac. Bem no centro dessa história toda estão os telômeros. A melhor analogia, e ela é ótima, é a das pontinhas de plástico do cadarço, sabe? Elas protegem as extremidades dos nossos cromossomos contra o desgaste. Só que a cada vez que uma célula se divide, eles ficam um pouquinho mais curtos. E esse encurtamento é um dos marcadores mais conhecidos do envelhecimento. E é exatamente aqui que a grande revolução começa. Para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa deixar para trás aquela ideia antiga de envelhecimento como um número só e abraçar uma visão, nossa, muito, muito mais detalhada. A diferença é brutal. É como olhar para uma foto toda borrada e depois ver a mesma imagem em alta definição. Antes, os cientistas mediam só o comprimento médio de todos os telômeros juntos. Isso dava um número único, meio vago. Agora, uma nova tecnologia permite medir cada um dos 92 braços cromossômicos, individualmente. Ou seja, em vez de uma média, a gente passa a ter um mapa detalhado com 92 pontos de dados. É uma mudança completa de jogo. Pensa assim, é a diferença entre saber a altura média de um time de basquete e saber a altura exata de cada jogador. A média, no fim das contas, esconde os detalhes que mais importam, né? A medição individual revela os pontos fortes, os pontos fracos, e é exatamente isso que essa nova abordagem faz pelo nosso entendimento do envelhecimento. Bom, uma coisa é ter a ideia de criar um mapa detalhado. Outra, bem diferente, é ter a tecnologia para fazer isso. Então, qual foi o avanço tecnológico que tornou essa visão de alta definição uma realidade? A resposta está numa técnica poderosíssima chamada sequenciamento de leitura longa. Usando essa técnica, pesquisadores do programa All of Us mapearam os telômeros de mais de 2.500 pessoas, criando o mapa mais detalhado desse tipo que já se viu. E essa escala enorme, essa diversidade toda, significa que os padrões que eles encontraram são incrivelmente robustos. E quando os cientistas finalmente analisaram esses mapas, eles não encontraram só um monte de dados aleatórios, não. Eles encontraram padrões surpreendentes. Uma espécie de código de barras pessoal que define como cada um de nós envelhece num nível fundamental. E aqui vem a primeira grande surpresa. Claro, o braço específico do cromossomo importa, explicando ali cerca de 9% da variação. Mas olha que incrível, as diferenças únicas de cada pessoa explicam quase a mesma quantidade. E a idade, aquele fator que a gente sempre associa ao envelhecimento? Apenas 3,7%. Isso sugere que tem algo muito mais pessoal em jogo aqui. Essa variação de quase 9% funciona como um verdadeiro código de barras genético pessoal. A pesquisa sugere que esse padrão único, ou seja, quais telômeros são longos e quais são curtos, é definido lá no nascimento e, o mais impressionante, permanece super estável ao longo da vida. Basicamente, é como se cada pessoa já nascesse com seu próprio perfil de envelhecimento. Mas o curioso é que, apesar desse nosso código de barras pessoal, existe uma espécie de hierarquia universal. Independentemente da pessoa, certos braços de cromossomos, como o 3P e o 4Q, quase sempre têm telômeros mais longos. Já outros, como o 17P e o 20Q, são consistentemente os mais curtinhos. Então existe uma ordem previsível nesse aparente caos. Agora a gente vai para a parte talvez mais contraintuitiva de todas as descobertas. É uma verdadeira reviravolta na história de como as nossas células envelhecem. Prepara só! Pode até parecer um erro de digitação, mas é isso mesmo. Os telômeros mais longos são os que encurtam mais rápido. É o completo oposto do que a intuição da gente diria, né? Uma teoria é que o corpo meio que entra no modo de proteção, priorizando manter aqueles telômeros que já estão perigosamente curtos, enquanto deixa os mais longos irem encurtando. Tudo isso é fascinante, claro, mas qual é a aplicação prática? Como é que esse conhecimento todo pode, de fato, impactar a saúde humana? E isso nos leva à pergunta central para a saúde. O que será que importa mais? A média geral de todos os telômeros ou o comprimento daquele único que está mais curto?
Com as medições antigas, era simplesmente impossível saber. Um único telômero perigosamente curto ficaria completamente escondido, perdido no meio da média. Agora, pela primeira vez em grande escala, é possível testar a hipótese do telômero mais curto. A ideia é que não é a média que importa, mas sim o primeiro telômero a ficar curto demais. Ele poderia funcionar como um gatilho para o envelhecimento celular ou início de doenças. E este mapa nos permite finalmente caçar esse elo mais fraco. E aqui que a coisa fica realmente empolgante. Essa pesquisa não é só uma fotografia do nosso estado atual, é um roteiro para o futuro. Ela abre portas para a gente entender por que certas pessoas são mais suscetíveis a doenças ligadas à idade e, quem sabe, pode até nos ajudar a identificar riscos muito antes deles aparecerem. A era da média parece que acabou. A era da precisão no envelhecimento está apenas começando.